Oi, minhas fofurinhas! E aí, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho. Vocês perguntam bastante sobre a minha experiência na costura, como eu comecei a costurar, como foi, né, que assim, tudo começou. Tem cosplay, tem roupa, fiz tapete, fiz roupinha pra doll, fiz tudo quanto é tipo de coisa, tive muita experiência diferente. E vocês vêm aqui no canal eu costurando, fazendo acessório, costurando peruca, fazendo roupa, e ficam curiosos de saber como que foi que eu comecei a costurar. E aí eu até anotei aqui, ó, fiz uma listinha pra não esquecer de nada, fui tentando lembrar como que foi o começo. E eu vou contar pra vocês então hoje minha experiência na costura. E, gente, eu comecei do zero, tá? Não sabia passar uma linha na agulha. Eu era o zero à esquerda, não sabia fazer nada. Então eu comecei assim, sem saber fazer nada, nada mesmo. Pessoas veem eu fazendo roupinha, ensinando aqui no canal, e fica curioso de saber como que eu comecei na costura. E eu, assim, fui igual a maioria das pessoas, comecei do zero, não sabia nada. Não tive ninguém da família, assim, pra me ensinar, né? Eu aprendi por curiosidade, não sabia passar uma linha na agulha, nunca tinha costurado roupa. Eu já tinha visto, confesso pra vocês que eu já tinha visto, assim, algumas pessoas costurando, já tinha visto alguém ali na máquina de costura e tal, mas nunca até então tive interesse em costura, né? No começo eu nem ligava pra isso, eu gostava um pouquinho de artesanato, mexia um pouquinho assim com biscuit, com papel, papelaria, essas coisinhas do tipo, mas até então nunca tive interesse nenhum por costura. E como eu comecei a costurar do zero, achei interessante trazer essa experiência pra vocês, porque assim dá um ânimo, né, de vocês saberem assim que, nossa, alguém já costura há bastante tempo, faz coisas bonitas, é o que eu admiro bastante, e começou do zero também, sei lá, dá uma motivaçãozinha assim, né, quando a gente vê que alguém lutou, batalhou, e teve que estudar bastante pra começar a costurar. Eu acho que talvez eu contando assim um pouquinho minha experiência, talvez anime vocês, né, dê inspiração e dê uma ajudinha aí pra quem estiver começando na costura. O primeiro contato, assim, que eu me lembro que eu tive com a costura foi aquela coisa básica de uma roupinha descosturando, que é assim na lateral, e aí ela tava descosturando, eu tinha um kit bem velhinho, acho que era até do Mozinho, um kitzinho aqueles de 99 que vem agulha e linha, e peguei aquela linha ali horrorosa, aquelas linhas que vem em kitzinho de R$1, assim, não é uma linha muito boa, sabe? Aí eu peguei a agulha, peguei a linha, fui tentando passar assim, deu umas costurinhas aqui na lateral da blusa, e assim, sabe, deu pra usar, vamos colar aquelas coisas, confesso, mas pra primeira vez que eu peguei numa agulha e linha, tá, dá uns pontinhos assim na roupa, era aquelas blusas que esticam, então, nossa, ficou horrível, gente. Mas foi o primeiro contato, assim, que eu lembro que eu tive com uma agulha e com uma linha. E aí a segunda coisa que eu me lembro que eu comecei a costurar foi cosplay. Sim, cosplay. Eu gostava bastante de ir pros eventos, né? Eu tinha ido já em alguns, tava começando a entrar no mundo dos eventos de anime, de cultura japonesa. E aí eu decidi que eu queria começar a fazer cosplay porque, sei lá, eu sempre me identifiquei muito com essa coisa de artesanato, de artes, de personagens. Então, como eu me identifiquei bastante, eu achei que seria, assim, bem interessante e bem legal, porque usa bastante a criatividade. E aí eu quis começar a fazer cosplay. E assim, quando eu comecei a fazer cosplay, não tinha tanto site assim vendendo as coisas prontas, tipo Shopee, Wish, não tinha essas coisas assim pra vender. Eu não conhecia muitas pessoas nesse ramo, eu conhecia uma ou duas pessoas nesse ramo, assim, que era conhecida e tal. E aí eu decidi que, tipo, se eu quero entrar nisso, eu quero começar a fazer cosplay, se eu quero ir nos eventos participar, eu vou ter que começar a fazer minhas próprias coisas, né? E aí isso de eu querer fazer as minhas roupas, os meus cosplays, vocês vão perceber que já veio lá de trás, já era uma coisa que, sei lá, veio muito lá atrás de eu querer fazer as minhas próprias coisas, e até hoje eu quero fazer tudo, né? Vocês aqui que acompanham o canal já sabem que eu gosto de fazer tudo. E aí eu comecei costurando algumas coisinhas à mão, gente. Eu não tinha máquina de costura no começo, eu costurava à mão mesmo. Eu nunca tive aula, assim, sabe, aula de costura, de aprender, eu fui aprendendo sozinha. Eu tinha uma conhecida minha, a Thelma. Um beijão pra Thelma que tá assistindo aqui os vídeos. Gente, ela é minha xixô, minha mestra, a diva da costura. Ela que me ensinou muitas coisas na costura. E, assim, ela não era professora, né, que tava ali na mão pra ensinar as coisas, mas ela compartilhava muito do conhecimento que ela tinha. E aí, eu tive contato com ela porque a filha dela dava aula de japonês pra mim. Aí eu ficava olhando ela ali costurando na máquina, descosturando algumas roupinhas, fazendo algumas coisas. De vez em quando ela perguntava, nossa, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo um vestido, assim, fazendo um blazer. Aí eu ficava olhando, toda vez eu olhava, ficava reparando. E eu comecei a achar interessante, né? E fui pedindo algumas dicas. Nossa, eu queria fazer isso e tal. Que tecido que você acha que é legal? Ela, usa tal tecido, né? Vai em tal loja.
Aí eu ficava olhando assim, sabe, analisando, porque eu sempre fui uma pessoa que aprendi muito sozinha. Eu nunca fui de ter, tipo, ser muito professora. Até japonês mesmo, eu tive pouco tempo professor, né? A maioria das coisas, tipo, uns 70% das coisas que eu aprendi de japonês também foi sozinha, né? É aquela coisa que eu chamo de autodidata, né? Acho que é isso daí. E aí eu gosto sempre muito de reparar no que as pessoas estão fazendo e tentar sozinha ali pegar, fazer, me virar e tal. Então, até uma assim, não era professora, mas me dava muitas dicas boas, né? Eu tirava algumas duvidazinhas com ela. E foi aí então que eu comecei a costurar umas coisinhas na mão, encomendei algumas roupas prontas dela mesmo, né, pra poder usar e assim, ter um estilo mais fofinho que eu queria e que eu não encontrava as roupas aqui pra comprar. Então foi o primeiro contato, assim mesmo, que eu tive com a costura, com alguém que costurava, com alguém que começou a me dar algumas dicas. De vez em quando, quando eu comecei, depois de alguns meses, né, que eu comecei a costurar, à mão ainda, ela foi, faz esse pontinho aqui, um pontinho invisível, faz esse outro pontinho aqui. Aí ela mostrava rapidinho ali no pedacinho de pano, eu levava esse pedacinho de pano pra casa, de tecidinho, e via mais ou menos como ela fez, e aí ia reproduzindo e tentando fazer igual. Aí na próxima vez que eu ia na aula, eu falava, então, olha o que eu fiz aqui e tal. Aí eu mostrava pra ela, né, como que ficou. Eu, nossa, não, tá bem, muito bem, parabéns, né. E aí eu ia tentando, assim, costurar, mas era uma dica ou outra, né, eu reparava muito no que ela costurava. E aí ia tentando, assim, assimilar o máximo possível. Toda vez que eu encontrava com ela, eu pedia alguma dica, né, de alguma coisa, me ensina alguma coisa nova, né. E até hoje, quando eu encontro com alguém de costura, eu, você sabe alguma coisa nova? Me passa alguma informação, ou me ensina alguma coisa. Não só na costura, mas como tudo. Eu gosto de sempre de perguntar para as pessoas e conversar e pedir alguma coisa nova, assim, sabe? Tentar assimilar, porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, quando você tá conversando com as pessoas, você aproveita pra você poder aprender, sabe, saber coisa nova. Aprender nunca é demais, é sempre coisa boa, né, você tem o conhecimento. Então, qualquer coisa que eu tô sempre conversando, eu tento assimilar como uma coisa boa, positiva e de que eu posso usar na minha vida. Até então, eu sempre costurava na mão. Eu lembro de fazer até uma cortina inteirinha na mão, um cosplay azul que eu já usei aqui no canal também, inteirinho na mão. E até então, gente, eu costurava tudo na mão, tá? Eram os pontinhos e tal. Eu não fazia, assim, roupa do zero, cosplay do zero. Eu tinha ajuda, né? Eu encomendava nela uma base, tipo um vestidinho, uma coisa assim. E na mão eu ia colocando estrelinha, lacinho, fitinha. Eu ia incrementando, dando os detalhes na mão, mas a base era sempre ela ou as minhas cunhadas também. No começo as minhas duas cunhadas me ajudavam. Eu levava lá assim, ai, me ajuda a costurar esse cosplay aqui, eu quero fazer esse cosplay. E aí minhas cunhadas me ajudavam, a Mai e a Ju. E eu lembro de eu levar lá, uma costurava, acho que as duas chegou a costurar em fábrica de bolsa, de estofado, de coisas desse tipo. E aí eu levava lá e elas me ajudavam, né? Também não era assim, modelista, costureira, né? Não era no estilo de roupa que elas estavam acostumadas a fazer, mas elas sempre estiveram assim dispostas a me ajudar, a dar os pontinhos, passar uma costurinha, fazer uma barrinha. E aí eu lembro que 2 cosplays meus, a Má me ajudou no vermelho, que foi o primeiro cosplay que eu comecei a costurar à mão, que ela começou a me ajudar a fazer umas barrinhas e umas coisas, que já era um vestido velho, que eu reformei, e a Ju me ajudou no vestido da Sakura rosa pink, me ajudou a costurar a barrinha e colocar o zíper, eu não sabia colocar zíper, ela colocou o zíper pra mim. Então elas me ajudaram, cada uma me ajudou num cosplay diferente. Então eu tive assim até que um incentivo, uma ajuda da família, dos amigos, a fazer cosplay, a começar nesse mundo, a costurar, né? Até uma me incentivou bastante. E aí eu comecei a ver o povo na máquina costurando, até uma costurando na máquina, mais uma costurando na máquina. Eu falei, eu também quero uma máquina de costura. Só que na época eu falava, acho que não tem espaço, não sei se vou levar jeito com a máquina. Ficava meio assim, né, de comprar uma máquina, não tinha nada muito em mente. Mas aí eu fui na loja de artesanato, né, e encontrei essa máquina de costura aqui, que eu tenho até hoje. Eu paguei acho que R$8 nela. Ela parece um grampeador. E aí você passa a linha aqui, coloca a linha aqui, passa pela agulha, e aí você vai na roupa como se fosse um grampeador. Não é a máquina, né? Eu usava pra fazer barrinha de calça, cenário de cosplay que eu apresentava, né? Eu fazia apresentação de cosplay nos eventos. E aí eu fazia o cenário, vou costurar o cenário. Usei por acho que um mês mais ou menos. E aí a Thelma falou pra mim,
Tati, por que você não compra uma máquina de costura? Você já pensou? Eu acho que é um bom investimento pra você que gosta de cosplay, que gosta de roupa diferente, que tem bastante criatividade. Eu acho que vai ser um investimento legal pra você comprar uma máquina de costura. E eu fiquei pensando, nossa, não é que ela tem verdade? Verdade, ai meu Deus, eu confundo as palavras, como que é? Ah, razão. Aí eu pensei, nossa, não é que ela tem razão? Eu acho que vai valer a pena, eu vou acabar usando. Eu vou anotar o tanto que eu vou comprar na máquina e vou somando depois. Se eu fizer tapete, se eu fizer cortina, se eu fizer roupa, eu vou somando pra ver em quanto tempo talvez eu conseguiria esse dinheiro de volta, né? Que valeria a pena ter um retorno dessa máquina de costura. E aí eu mostrei alguns modelos que tinha na minha cidade, ela indicou uma loja, fui, comprei a máquina de costura. E aí ela me indicou a loja, eu fui lá, falei, tem essa e essa, tô na dúvida entre essas duas, né? E aí ela falou pra mim, essa marca aqui é boa, né? Eu acho que vai valer a pena, uma marca boa, eu já usei esse tipo de máquina, né? E aí foi onde que eu comprei essa máquina daqui, que foi minha primeira máquina de costura. Hoje ela tá reformada, caso você esteja chegando aqui agora, tá? Hoje eu reformei ela, tá novinha, bonitinha, mas ela é meio jeans zigue-zague, aquelas bem antiguinhas. E aí eu paguei bem baratinho nela, assim, se for ver o preço hoje, né? Eu não lembro exatamente quanto eu paguei, eu já falei no vídeo dessa máquina aqui, no primeiro, né? Vou deixar no i. Aqui é a playlist dessa máquina. E aí eu, na época, assim, foi uma das mais baratas que tinha. E aí eu comprei a máquina e já aproveitei comprar o gabinete, porque esse cômodo não era ateliê, não existia, era o cômodo assim da bagunça, era o cantinho da bagunça. E aí eu não tinha nenhum lugar pra colocar a máquina de costura nem pra costurar. E aí eu comprei ele, você tem onde colocar a máquina? Não, não tenho onde colocar a máquina. Aí ele me mostrou o gabinete, que não era tão caro também, eu também acho que foi 100 e pouco. E aí acho que a máquina, o gabinete, mais algumas pecinhas, eu pedi pra ele pezinho de costura invisível, umas coisinhas que até ela deu umas dicas. Tipo, pega tal pezinho que você vai acabar usando, né? Pergunta como passa a linha, ele me mostrou como passava a linha, eu decorei, né? Pedi pra ele umas 2, 3 vezes, passa de novo pra eu decorar, porque depois não vai ter quem me ajudar em casa. Naquela época no YouTube não era tão forte assim, sabe? Então eu tive que aprender muita coisa sozinha. Tanto que quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube, foi quando eu comecei a achar algumas coisinhas, só que nunca nessa máquina, nunca no estilo, que eu gostava de roupa, de cosplay, então assim, eu decidi até fazer o canal por causa disso, pra compartilhar conhecimento. Mas aí eu comprei essa máquina, comecei a aprender a mexer nela, comprei ela e o gabinetezinho, comprei uns alfinetinhos depois, comprei uma tesoura, 2 agulhas e 2 linhas. Né? Já tinha algumas porque eu costurava na mão e fui comprando uma outra linha que eu ia precisando. E ganhei retalhozinhos e aí usando retalhos, ia fazendo tapete, ia fazendo cortina, aqueles tapetes de tirinha, que eu tô pensando até em ensinar aqui no canal, que é super fácil, que é de retalho. Descosturava e desmontava a roupa pra conseguir saber como que era o molde, como que era a roupa. Ai, aqui é a alça, ai, aqui é lateral, ai, aqui parece que é uma máquina que tem um pontinho assim. E aí eu fui descobrindo que era overlock, que era máquina reta. E aí assim, eu fui meio que me virando, tentando desmontar roupa, desmontar coisas. Eu errava muito, perdia muito tecido tentando fazer roupa, fazer as coisas, porque não dava certo. Porque eu nunca tinha feito curso, não tinha assim ninguém pra me ensinar. Eu tinha algumas dicas que até ela me dava e eu tentando, assim, com o que ela me ensinou a colocar em prática e me virar na costura. E aí eu fui assim, meio que me virando, aprendendo, errando muito, me virando muito sozinha. Como eu falei, eu não conseguia achar vídeo, não conseguia achar as coisas, o YouTube não era tão forte como é hoje, né? Então eu passei muitos perrengues, mas aprendi muita coisa, me virei muito sozinha. Tentava pesquisar umas coisas na internet, não dava certo, dava errado. Eu ia fazer modelagem, eu sou baixinha e eu tenho muito seio, então eu ia tentar fazer as modelagens, não dava certo, não batia. Eu vestia e falava, nossa, tá horrível, parece um saco essa roupa. Aí eu ia colocando rendinha, fitinha, lacinho, ia ajustando, ia tentando fazer umas penças, umas preguinhas, uns franzidos, aí até que ficava bonita, aí até que dava pra usar. Falei, não, tô pegando o jeito, uma hora eu acerto. É assim, não é de primeira que as coisas vai sair pronta, começando a costurar e já fica tudo maravilhoso. O tempo vai ajudar eu melhorar, fazer peças melhores, coisas mais legais e interessantes, e aí vai começar dando certas coisas. Tem que ter paciência. Eu ficava, respira, inspira,
Respira, de vez em quando eu fazia carinho na máquina, porque, gente, xingar a máquina de costura, não sei o que acontece, não dá certo. Eu falava, ai meu Deus, por que não funciona? Por que você não pega? Por que não costura? Por que embola ponto? Por que tal? E eu ficava achando que o problema era a máquina, e depois, não, gente, o problema sou eu que não sei mexer na máquina, eu que não sei passar a linha direito, eu que não sabia fazer as coisas, ficava xingando a máquina, né? Aí eu falei, não vou xingar, fazer carinho, ela falava, vamos funcionar. Meu bem, vamos lá, eu preciso de você pra costurar, vem, me ajuda, please, o negócio te mostra. Aí eu ficava conversando com a máquina, assim, besta, tonta, né, mas aí funcionava. Eu não sei, xingar a máquina, parece que ela ouve, ela vem, a alma dela do além, vem aqui, e aí ela para de funcionar e não funciona direito. Então, eu respirava, me contia, mandava uns beijinhos pra máquina, e com muita calma, aí as coisas iam dando certo, né, porque costura, se você não tiver paciência, nem começa. Nem começa, porque não adianta não. Costura é uma coisa que você precisa respirar. Ficar calma, em paz, porque senão não vai, tá? Não vai. Costura tem que ter paciência, tá bom? E aí vocês devem estar se perguntando assim, as cadeiras barulhentas, viu? Repara não. Ela fica fazendo uns cleque-cleque aqui. Mas então, e aí eu comecei a costurar na máquina, né? Só que eu tinha ela aqui e tal, e não tinha o meu ateliê, né? Até então isso aqui era o quartinho da bagunça. Tinha um guarda-roupa aqui, aqueles normal que eu comprei em loja, pequenininho, um maior, né, porque não tava cabendo nas roupas. E aí a gente tinha dois guarda-roupa aqui, aí tinha, no começo tinha um freezer, eu inventei de comprar um freezer. E aí ficava aqui nesse quarto, dois guarda-roupa, um freezer, um negócio desse tamanho aqui, eu fui tocando tudo. A gente jogou todas as bagunças, porque a gente tinha acabado de mudar pra cá, fazia mais ou menos um ano, né, pra nossa casinha, nosso apartamento, e aí as bagunças ficavam aqui porque a gente tava arrumando o resto da casa. Então eu jogava todas as bagunças aqui, sabe? Era tudo meio que entulhado, fechado. Aí num cantinho eu coloquei a máquina de costura com gabinete, e aí eu costurava aqui, empurrava as coisas pro canto, jogava um puff no chão, costurava na mão, costurava ali. E eu nem tinha ateliê, não tinha cantinho, não tinha nada. Era o quartinho da bagunça. Demorou pra eu acostumar aqui chamar de ateliê, porque até então era só quartinho da bagunça. E aí eu decidi começar a fazer mais cosplay, fazer mais roupa, ia anotando. Depois de acho que mais ou menos uns 6 meses já tinha valido até a pena comprar a máquina, porque eu já tinha feito cortina, eu tinha feito tapete, cortina pra cozinha, cortina pro quarto, já tinha feito até consertinho pros vizinhos, eu pegava pros vizinhos, aí eu falava, tô costurando e tal, aí o vizinho, conserta essa blusa aí pra mim, faz essa barrinha de calça, aí eu pegava uns consertinhos basiquinhos, pegar um din-dinzinho pra ajudar. E aí foi repondo o dinheiro da máquina, assim, né? Eu fui fazendo até roupas, coisas pra mim, consertava as coisas das roupas do mozinho. Então, eu fui fazendo alguns consertinhos, ganhando dinheirinho e aprendendo muita coisa também. E aí eu decidi cada vez mais costurar mais cosplay. Eu lembro que até uma época eu fiz alguns cosplays para alguns amigos meus, né? Para as minhas irmãs, para as minhas primas, para alguns amigos mais próximos. E fiz alguns cosplays, algumas coisas para vender. E era assim mais pra... Eu não ganhava muito dinheiro com isso, né? Era mais para aprender mesmo no começo. Eu pegava para poder saber como que ia ser modelagem num corpo diferente, tanto de mulher, de homem, de criança, gente com bastante busto, bastante quadril, gente alta, gente baixa. Então foram corpos, estruturas diferentes que eu pude aprender mais assim sobre a costura, sobre a modelagem, e ia me virando sozinha. E aí eu tive a ideia de criar aqui um cantinho. Eu falava que era o meu cantinho, até então não era o meu ateliê, era só meu cantinho. E aí eu peguei, fui colocando algumas coisas, a gente começou a montar o guarda-roupa planejado no nosso quarto. E aí sobrou o guarda-roupa do lado de cá, que era o guarda-roupa mais antiguinho nosso. E aí eu mandei desmontar ele, separei umas peças, medi mais ou menos como eu queria e pedi pra fazer com o guarda-roupa antigo alguns móveis, o de linha aqui do lado, a da máquina overlock. E aí, assim, ficou um pouquinho mais barato, né? Eu pegar um guarda-roupa que eu já tinha, que ia pro lixo, desmontei ele, guardei parafuso, guardei fechinho, guardei um monte de coisa. Até hoje eu tenho um pedaço daquele guarda-roupa aqui. E aí eu pedi pra montar, mais ou menos, calculei que tamanho que ia ficar as linhas, pra eu poder arrumar e pra poder caber tudo. E aí eu encostava aqui, não tinha nem furada a parede, ficava tudo meio que encostado. E aí eu fui começando a montar meu cantinho, deixar mais arrumadinho, ter um lugarzinho pra colocar linha, as gavetinhas eu colocando zíper, ia colocando as coisinhas. E aí é sempre meu cantinho, meu cantinho. E aí eu decidi começar a ter o canal, né, a criar as coisas aqui no canal. E quando eu comecei no canal, eu comecei a chamar meu ateliê.
né? Então, Hachimitsu, meu ateliê, meu cantinho, ateliê da Hachimitsu, ateliê da Hat. E aí ficou ateliê da Hat, que é ateliê da Hachimitsu. Eu achei, nossa, fica muito grande, muito confuso. Então vamos diminuir. O povo já me chamava de Hat, porque eu não conseguia falar Hachimitsu inteiro, né? Eu falava, vai Hachimitsu, o quê? Hachimitsu, Hachimitsu, Hat, vai. Hat, aí a pessoa me chamava de Hat, né? Tem gente que chama errado até hoje, fala Hashi, Hachi, é Hashi. Não, gente, é Hati. Mas nem tudo bem, né? E aí eu comecei a chamar de ateliê da Hat, comecei a montar minhas coisinhas. E se vocês forem ver os vídeos mais antigões, os primeiros vídeos do canal, aqui era bem diferente, né? Era bem diferente. Eu fui montando aos poucos, colocando as coisinhas aos poucos, e melhorando, e dando um jeitinho. E aí eu comecei a colocar planejado, pintei alguns móveis, fiz mesa. Foi tudo aos pouquinhos, que eu não tinha dinheiro assim, tipo, vou pegar e vou montar meu ateliê. Eu nem sabia o que eu ia precisar, né? Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo com dicas. Porque nunca, pra mim, nunca se deve começar a montar um ateliê inteiro. Você chegar, começar a costurar e já querer montar o ateliê inteiro. Pra mim não dá certo, porque tem algumas dicas, algumas coisas que cada um precisa descobrir antes de montar o seu ateliê. Não é só pegar e começar, entendeu? Então tudo aqui foi aos pouquinhos, devagarinho, eu fui montando, fui chamando de meu cantinho, até então, tipo, depois de que uns 4 anos costurando, eu comecei a ter o meu ateliê, né, poder chamar de ateliê, tá tudo arrumadinho, né, do meu jeitinho. E aí foi começando assim, aqui, ai gente, eu tô olhando aqui, que é um sonho, assim, hoje ver que tá tudo bonitinho, tudo arrumadinho, do jeito que eu gosto, que é aqui que eu trabalho, que é aqui que eu estudo, que é aqui que eu me divirto, que é aqui que eu fico a maior parte do meu tempo. É muito divertido estar aqui no meu cantinho, sabe? E aí eu fui só adicionando coisas, aprendendo coisas. Eu, como eu falei, nunca tinha feito curso. Pra não dizer que eu nunca fiz um curso, eu fiz, acho que no SESI, um mês, 4 aulas. É porque era um mês, aí era uma vez por semana que tinha aula. Então eu fiz só 4 aulas, tá? Só pra não dizer que assim, eu tô mentindo, nunca fiz nada. Eu fiz. Mas eu chegava lá, a professora falava, vamos fazer um avental, compra um avental branco. Eu já falei, professor, branco não. Já cheguei com um preto. Ela falava, vamos costurar no papel. Eu falava, vou costurar no tecido. Já costuro. Eu já sei costurar tecido, que eu vou ficar costurando papel. Eu sempre fui do contra nas coisas, sabe? Eu ia lá na aula e ficava fazendo minhas coisas. Aí eu sei, eu dou trabalho pros outros. Nossa, eu sei, eu dou trabalho pra professora. E ela fala, você já sabe costurar? Vai, se vira aí. Que eu já costurava, só queria aprender alguma coisinha a mais. Só que aí era muito caro, era uma vez na semana, eu tinha que dar a volta na cidade, era ruim de estacionar e tal. Eu falei, já quero, eu aprendo sozinha mesmo. Eu tô aqui, eu tô fazendo minhas coisas, tô me virando. Eu peguei uma dica ou outra só, porque nunca era o que eu queria, né? E aí eu conheci esse cursinho, fiz 4 aulas, só não gostei muito, parei de fazer. E não aprendi tanta coisa assim, mas como eu disse, sempre dá pra aprender alguma coisa. A gente nunca sai sem aprender nada, né? Sempre dá pra aprender alguma coisa. E aí, depois de um tempo, eu, sem querer, apareceu a faculdade de moda na minha vida. Eu comecei a fazer faculdade de moda. Foi bem assim, sabe? Pá! Chegou na minha vida, eu comecei a fazer faculdade. E uma outra hora eu conto mais sobre a faculdade, vai ter um vídeo só sobre isso. Tô esperando minha formatura, né? Porque agora com essa pandemia a gente tem que ficar esperando passar tudo pra conseguir fazer o TCC, me formar, né? Mas depois eu conto um vídeo só sobre faculdade. Mas aí também com a faculdade eu aprendi muita coisa mesmo. Eu sempre tive assim, muito contato com a prática, com pegar e já colocar a mão na massa, já costurar, me virar e errar. E na faculdade eu aprendi muita teoria, a história da moda, a história das roupas, a teoria do tecido, a fibra do tecido, muita coisa, até modelagem eu já tive, costura eu já tive, até fui monitora na faculdade, porque eu já tinha um ateliê, já costurava, então já cheguei na faculdade mais pra teoria, literalmente. Eu fui pra faculdade porque eu já tinha começado o canal e eu pensei, gente, eu quero aprender mais, porque eu quero ensinar mais, eu quero compartilhar meu conhecimento. E como que eu vou compartilhar meu conhecimento se eu não souber mais? Eu preciso cada vez saber mais. Eu gosto de cada vez aprender mais, gente. Eu não me contento. Eu quero aprender mais, saber mais, poder ensinar mais, compartilhar mais. Eu gosto muito de passar pra frente, né? Isso eu aprendi muito com a Thelma, né? Ela falava que é um desperdício a gente vir pra esse mundo e aprender um monte de coisa e não deixar nosso legado pras próximas, né? É um desperdício a gente vir pra cá, viver, ter uma vida
e não compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas, né? É muito bom compartilhar. E aí, desde que ela me ensinou isso, eu fiquei, nossa, é verdade, né? Por que não eu poder aprender as coisas e poder ensinar? Às vezes pra quem não pode fazer um curso, às vezes pra quem tá distante e quer aprender, fazer novas amizades, ter novas experiências, porque querendo ou não com o canal, assim, eu tenho muita experiência, né, com vocês, é muito carinho, é muito reconhecimento, então eu fico muito feliz mesmo por isso. E, gente, a Thelma pra mim é como se fosse uma mãe, já tive várias mães nessa vida, ela é a mãe da costura, eu tenho a mãe de coração, eu tenho a mãe tia, eu tenho... Mãe é o que não me falta na minha vida, né, na falta de uma eu tive trocentas, né, então... ela me ensinou muita coisa, eu fico muito feliz, muito grata, né, porque ela cedia um tempinho, né, que ela tinha, assim, né, às vezes ela parava o que ela tava fazendo, dava uma explicadinha, faz mais ou menos assim, né, ela vinha e conversava comigo, e ela meio que, assim, me colocou no mundo da costura, né, porque ela me inspirou muito, foi ela que me deu, assim, a inspiração de costurar, de querer aprender, né, então é por ela, é por causa dela que eu comecei a costurar, né, e aí é isso, hoje eu tenho meu cantinho, meu ateliê, ela acho que, não sei se ela tá morando aqui, eu perdi um pouco o contato com ela por causa da faculdade, das correrias e tal, eu não sei se ela tá morando no Brasil ou se ela voltou pro Japão, eu não tenho certeza, ainda quero ver se eu não entro em contato com ela pra saber se ela tá aqui ou se ela já foi pra lá, porque a filha dela foi pra lá, né, então não sei se ela foi junto. Eu vi ela acho que faz mais ou menos um ano, então eu perdi um pouquinho de contato, porque faculdade vocês sabem como que é correria, né? Eu não tinha tempo de fazer mais nada, visitar mais ninguém. Ela não veio aqui, ela não viu como tá aqui hoje. Quando eu encontrar com ela de novo, eu vou falar pra ela vir aqui, buscar ela, trazer ela aqui, pra ver meu ateliê, como que tá. Mas esse é meu cantinho, meu ateliê, já tem vídeo aqui do ateliê no canal. E foi isso, gente, foi isso, assim, meio que por cima, meio rapidão. Eu sei que talvez o vídeo tenha ficado longo, deixa eu ver, ficou um pouquinho longo o vídeo, né, mas é muita coisa, são muitos anos, se eu não me engano, acho que são uns 7 anos eu tô costurando na máquina. Eu acho que uns 8, 9 anos, sabe, em contato com costura. Então, são muitos anos, é muita coisa, é muita história, é muita roupa, é muito cosplay. Já costurei sapato, já costurei peruca, já costurei roupa pra Dol, já costurei roupa pra mim, já costurei roupa pros outros, já costurei cosplay pra mim, cosplay pros outros, fantasia. E desde criança até senhora, então já costurei assim pra todo tipo de pessoa, todo tipo de tema, todo tipo de material, de coisas. Então é muita experiência mesmo, é muita coisa mesmo. E a costura, ela é uma coisa que só me faz felicidade. Não, ficou estranho isso. Peraí que é português, vamos colocar em ordem. A costura é uma coisa que só me traz, isso, que só me traz felicidade, que só me faz feliz, que eu posso a cada dia aprender mais e mais, compartilhar meu conhecimento com vocês, tá aqui aprendendo e passando pra frente tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu quebro a cabeça, me desespero e trago pra vocês assim tudo bonitinho pra vocês poderem aprender e sem assim se desesperar na costura. Então tô aqui pra ajudar vocês, pra compartilhar experiências, pra fazer amizades, que eu conheci gente assim, muita gente maravilhosa por causa da costura, por causa aqui do canal. Então, eu sou muito grata, né, espero estar aqui nesse mundo, tentando fazer um pouquinho assim de diferença, tentando fazer a minha parte, tô aqui assim, tentando, né, a gente tenta fazer a diferença, a gente tenta fazer a nossa parte, e é isso. Eu acho que eu falo bastante e eu fico aqui falando e tal, acho que o vídeo tá ficando muito longo, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu possa ter ajudado, compartilhar um pouquinho a minha experiência de costura e que dê um pouquinho de inspiração pra você que quer costurar, que quer começar do zero também e fica assim, ai, mas eu não sirvo pra isso, ai, mas eu não sei nada, ai, mas eu não tenho máquina de costura, ai, mas eu não tenho quem me ensinar. Gente, o YouTube tá aí pra ajudar, tá? E eu tô aqui pra apoiar vocês. E se vocês têm o YouTube que ajuda, a internet que ajuda, que ensina vocês, se você tem às vezes, você tem a mão, tem a agulha, tem linha baratinha, às vezes você tem condição de comprar uma maquininha mais baratinha, né? Às vezes você pode ganhar, tem gente que dá a máquina, porque ele vai se desfazer da máquina embora. Então, vocês conseguem, tá? Se você quiser costurar, você consegue, eu super apoio vocês. É só ter, como eu sempre falo aqui no canal, é sempre força de vontade, criatividade e jogar as coisas, não, como que fala? No seu tempo que usa pra isso, mas a gente vai de cabeça, se joga, tá? Se joga que vocês conseguem, tá? Tem que ter, assim, eu vou, eu quero, eu posso, eu consigo e isso vai dar certo, tá? Tem que ser assim.
Então eu super indico assim o mundo da costura pra vocês, é maravilhoso, é relaxante. De vez em quando estressa um pouquinho, mas muitas vezes é assim, costurar é relaxante, é tranquilizante, é muito bom, tá? Eu recomendo pra todo mundo. Costura é vida, tá? É muito bom, é uma experiência muito boa mesmo. E é isso então. Eu enrolo, mas tá bom. É isso, gente. Não esquece de deixar seu like, tá? Pra ajudar aqui a Hath, que fica aqui matutando, quebrando cabeça. E tá sempre aqui juntinho com vocês. Deixa o like pra ajudar, tá bom? Pra cada vez o canal crescer mais. Eu poder compartilhar conhecimento, poder conhecer mais vocês, conhecer mais pessoas. Tá? Então deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder as notificações. Vou deixar 2 vídeos aqui de costura, de coisinhas assim pra vocês verem, tá? E obrigada por ter assistido, por estar até aqui comigo, tá bom? Um beijinho pra vocês e até mais. Bye, bye!